Nicolau Maquiavel está sentado em uma grande mesa de madeira, repleta de pergaminhos e livros. Ele aguça sua pena sobre um tinteiro quando percebe a presença de Jesus diante dele. Maquiavel ergue o olhar. Bem, bem, essa é uma surpresa. Dizem que tu és um rei, mas não tens exército. Pregas o amor, mas foste crucificado. Que tipo de governante és tu? Não sou governante da terra, mas do coração dos homens. Meu reino não se impõe pela espada, mas pela verdade. Maquiavel. Ah, a verdade. Um conceito perigoso. Os homens não seguem a verdade, seguem o que lhes convém. O poder, mestre, não se sustenta na virtude, mas na necessidade. E o que chamas de necessidade? A sobrevivência, a ordem, a estabilidade. Um governante que deseja manter-se no poder não pode ser escravo da moral, mas sim de resultados. Jesus. Mas que valor tem um governo que prospera às custas da retidão? De que vale ganhar o mundo e perder a alma? A alma não governa cidades. O mundo pertence aos astutos, não aos justos. Jesus observa Maquiavel com paciência, sabendo que o verdadeiro entendimento vem com o tempo. Maquiavel, por sua vez, encara Jesus com um olhar desafiador, curioso para ver como o Nazareno responderá à sua visão de poder. O poder que se sustenta na força e na astúcia é como uma casa sobre areia. Com o tempo vem o vento, a tempestade e tudo desmorona. Mas o poder que se firma na verdade é como a casa sobre a rocha. Pode resistir a tudo. Fascinante. Mas diz-me, um governante que segue apenas a verdade e a compaixão não seria facilmente derrubado por aqueles que não têm escrúpulos? O verdadeiro poder não está na força das mãos, mas na transformação do espírito. O tirano pode conquistar um trono, mas nunca o coração de um povo. Maquiavel. Palavras belas. Mas será que o mundo está pronto para elas? Jesus mantém seu olhar sereno, enquanto Maquiavel repousa apenas sobre o pergaminho, refletindo sobre o que ouviu. A conversa está apenas começando. Continua o mesmo. Maquiavel se inclina sobre a mesa, tamborilando os dedos no pergaminho, enquanto Jesus mantém seu olhar sereno. O silêncio entre eles carrega um peso reflexivo. Dizes que o verdadeiro poder reside na transformação do espírito. Mas um príncipe não governa espíritos, governa corpos, vontades e interesses. Se ele confiar apenas na bondade, será devorado pelos lobos. Quem disse que a bondade é fraqueza, o que é mais forte? Aquele que governa pelo medo e precisa vigiar cada súdito, ou aquele que conquista o amor de seu povo e não precisa de correntes? Maquiavel. Mas o amor é instável. O povo ama hoje e odeia amanhã. A história mostra que os governantes mais duradouros não foram os mais justos, mas os mais prudentes. Aquele que deseja reinar deve estar disposto a ser temido, se necessário. Jesus, quem governa pelo medo, deve passar a vida fugindo de sua própria sombra. O temor gera ressentimento, e o ressentimento se torna revolta. Maquiavel. E quem governa apenas pelo amor corre o risco de ser traído. A natureza humana não é feita apenas de virtudes. A maioria dos homens age por interesse. O interesse pode ser satisfeito momentaneamente, mas o coração busca algo maior. Quando um líder desperta o verdadeiro senso de justiça em seu povo, ele não governa apenas sobre eles, mas com eles. Ingênuo. Um líder precisa fazer o que for necessário para manter seu domínio. Se a moral for um obstáculo, deve ser descartada. Jesus. E quando descarta a moral, o que resta? Um governante sem ética pode vencer batalhas, mas jamais conquistará a paz. A paz. A paz é um sonho que só existe na mente dos poetas. O mundo é forjado pelo conflito. Os que compreendem isso sobrevivem. Dizes que o mundo é forjado pelo conflito, mas não percebes que é sustentado pelo amor? Sem amor não há família, não há aliança, não há lealdade. E um governante que não entende isso jamais será realmente forte. Maquiavel franze a testa, visivelmente pensativo. Pela primeira vez, suas certezas começam a vacilar. Jesus observa com tranquilidade, sabendo que a mudança começa com uma única dúvida. Maquiavel. Talvez haja mais poder na compaixão do que imaginei, mas ainda não estou convencido. Então continuemos, pois a verdade não teme questionamentos. Maquiavel continua reflexivo. O brilho da candeia projeta sombras nas paredes de pedra, criando um cenário de contrastes, como a conversa que se desenrola. Maquiavel. Admito que há algo fascinante em tua visão. Mas dizes que o governante deve conquistar o coração de seu povo.
que deve reinar pela justiça e pela compaixão. No entanto, olha ao teu redor, Jesus. O mundo não é regido pelos justos, mas pelos fortes. O que um líder piedoso pode contra exércitos e conspirações? Jesus, a força de um líder não se mede apenas por suas armas, mas pela verdade que ele carrega. Aquele que governa pela espada pode subjugar corpos, mas nunca corações. E o que vale um coração em tempos de guerra? O governante que hesita diante da necessidade é engolido pelos seus inimigos. Não é melhor ser temido do que amado? Jesus. Quem governa pelo medo precisa constantemente vigiar e castigar. Quem governa pelo amor inspira lealdade. E quando a tempestade vier, quem será protegido? O que impôs sua vontade pela espada ou aquele por quem seu povo luta de bom grado? Mas genuidade. Os homens não lutam por justiça, lutam por pão e segurança. Quando ameaçados, traem até os seus mais amados líderes. A história é prova disso. O pão alimenta o corpo, mas a justiça alimenta a alma. O governante que não entende a necessidade da alma cria súditos famintos por algo que ele jamais poderá dar. Maquiavel, talvez. Mas a estabilidade de um reino depende de sua continuidade, não de ideais inalcançáveis. Quem governa não pode se dar ao luxo de pensar apenas na moral. Às vezes, para manter a ordem, é preciso sujar as mãos. Mas de que vale a ordem se ela é construída sobre o sangue dos inocentes? A verdadeira estabilidade não se impõe com ferro e fogo, mas com a verdade e a sabedoria. Maquiavel cruza os braços, Steve. A conversa está desafiando suas crenças mais profundas. O silêncio entre os dois carrega o peso de séculos de pensamento político. Então me diga, Jesus, se um governante deseja fazer o bem, mas só pode alcançar esse fim por meios duros, o que ele deve escolher? O bem, que nasce do mal, nunca será verdadeiramente bom, mas aquele que busca a justiça com sabedoria encontrará um caminho onde outros veem apenas escuridão. O olhar de Maquiavel se estreita. Ele reconhece a profundidade das palavras, mas não está pronto para ceder completamente. Ainda tenho dúvidas, mas devo admitir que nunca vi o poder sob essa luz antes. Então continuemos, pois as maiores verdades são reveladas a quem ousa questionar. O silêncio entre os dois é interrompido apenas pelo estalar da candeia. Maquiavel observa Jesus com um olhar inquisitivo, ainda digerindo suas palavras. Tu falas de um caminho superior, de um poder que nasce da verdade e não da força. Mas e se um governante seguir tuas palavras e for traído? Se for derrubado por aqueles que não compartilham de tua fé? Quem governa apenas para manter seu trono já perdeu antes mesmo de começar. O verdadeiro governante não busca manter o poder por si só, mas servir a um propósito maior. Propósito maior? O propósito do governante é governar. Tudo o mais é uma ilusão. O governante que governa apenas para si mesmo constrói um castelo de areia. Pode durar um tempo, mas as ondas do tempo o levarão. Mas aquele que governa para seu povo planta raízes na eternidade. Maternidade. Isso foge da política, entra no terreno da fé. A fé e a política não precisam ser inimigas, pois um governante que não tem fé no bem de seu povo acaba temendo a própria sombra. Mas não vês que a natureza humana é falha? Que a maioria das pessoas não age por moralidade, mas por interesse? Que se dermos a elas escolha, muitas vezes escolherão o pior caminho. Sim, a natureza humana é falha, mas também é capaz de grandeza. O verdadeiro líder vê o que há de melhor em seu povo e desperta isso, não o que há de pior. Então dizes que um governante deve confiar nas pessoas? Não vês que os homens mudam conforme o vento? Os homens podem mudar, mas a verdade permanece. E quando um governante é justo, mesmo aqueles que o temem acabam respeitando-o. Respeito não mantém um trono de pé. O amor, sim. Maquiavel sorri de lado, balançando a cabeça, quase miração. Tens sorte por não seres um rei, Jesus. Tua bondade te faria um alvo fácil para os lobos. E, no entanto, aqui estou eu, conversando contigo, séculos depois de tua época. Quem então realmente permaneceu? Maquiavel hesita. Por um instante contempla o impacto das palavras de Jesus. Ele se recosta na cadeira, soltando um suspiro. Talvez subestimei o poder da fé. Talvez o governante mais sábio seja aquele que equilibra a prudência com a virtude. Aquele que lidera com sabedoria e justiça não precisa temer os lobos,
pois seu rebanho o protegerá. O silêncio paira novamente, mas desta vez não é de dúvida, e sim de reflexão. Maquiavel acena lentamente com a cabeça, reconhecendo que há algo mais poderoso do que o puro pragmatismo. A chama da candeia oscila, lançando sombras nas paredes, como se dançassem diante de uma nova compreensão. Maquiavel, talvez eu tenha escrito sobre o poder, mas tu compreendes a alma. E a alma sempre será o verdadeiro trono de qualquer governante. A conversa termina, mas as ideias semeadas naquele encontro continuarão ecoando através dos tempos.